Este documentário contém depoimentos que retratam os testemunhas de Jeová. Numa distribuição Buena Vista Filmes. Testemunhas de Jeová, uma organização de falsos profetas. Versão brasileira Audio News. Mencione o nome Testemunhas de Jeová e terá várias respostas. Normalmente vem à mente a imagem de duas pessoas batendo à sua porta em horas inconvenientes, avisando que o fim do mundo está próximo. Ou talvez você se lembre de uma história que leu nos jornais ou viu na TV de testemunhas de Jeová recusando transfusões de sangue. Quem são essas pessoas e de onde elas vêm? A Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, no Brooklyn, Nova York, controla as atividades das testemunhas de Jeová em todo o mundo. Eles publicaram recentemente uma análise de sua história chamada Testemunhas de Jeová, Arautos do Reino de Deus. No início eles dizem que, abre aspas, ninguém conhece a história moderna deles melhor do que eles mesmos, fecha aspas. Vão mais adiante e dizem que apresentarão uma história franca. Joanne Magnani, diretor da Witness Incorporation, é um reconhecido expert em testemunhas de Jeová. Tem esse comentário. Deveríamos esperar, diante das afirmações feitas pela Sociedade Sentinela na introdução desse livro, que apresentarão a verdadeira história da organização. Na página 178, eles afirmam que é preciso honestidade em tudo o que fazem. Se basearam em antigos escritos onde é dito que o próprio Jeová é o Deus da verdade. Eles prometeram honestidade neste livro, mas será que cumprem a promessa? Encobrindo a verdade. David Riccaboni é lembrado por seus serviços prestados durante muito tempo à sociedade, imprimindo a revista Sentinela. Aqui ele é visto no filme Sociedade do Novo Mundo em Ação, de 1963. Uma coisa que me impressionava como testemunho de Jeová era a dificuldade em admitir os erros. Eu achava ótimo naquela época. Eu sabia que a sociedade tinha errado no passado, quando marcou datas para o fim do mundo e algumas eu acompanhei as maiores modificações na doutrina e às vezes me sentia chateado, mas desde criança me diziam que esse era o jeito de Jeová rever a nova vida da organização. Testemunhas de Jeová são frequentemente descritas como um culto, mas de fato negam que seja um culto em sua publicação oficial, a Sentinela. Em sua opinião, Sr. Magnani, eles são mesmo um culto? Sim, testemunhas de Jeová se encaixam perfeitamente na definição de culto, apesar de negarem. Um culto sempre tem uma figura central forte que possui autoridade absoluta. Eles admitem no livro dos Arautos que o culto foi desenvolvido em torno de Charles Taze Russell, seu fundador. Charles Taze Russell nasceu na Pensilvânia em 1852. Desde os 11 anos, ele trabalhava na loja de roupas da família e se tornou um bem-sucedido homem de negócios. Aos 17 anos, recebeu a influência de antigos adventistas que marcavam datas para o fim. Charles Taze Russell nasceu na Pensilvânia em 1852. Desde os 11 anos, ele trabalhava na loja de roupas da família e se tornou um bem-sucedido homem de negócios. Aos 17 anos, recebeu a influência de antigos adventistas que marcavam datas para o fim. Logo depois, rompeu com eles e começou a publicar sua própria revista, conhecida como Sentinela. Cresceu rapidamente, mas seus problemas de verdade estavam em casa. Em 1916, depois de várias batalhas conjugais, Russell se divorciou de sua esposa Maria. Em vez de dividir seus bens pessoais com ela, ele transferiu todos para a Sociedade Sentinela de Bíblias e Tratados, que ele controlava totalmente. Esse livro menciona a transferência em pé de página, mas não lemos aqui o óbvio. O pastor Russell traiu a sua esposa. O livro menciona repetidas vezes que o pastor Russell não foi apontado como adúltero, mas só porque sua esposa não o acusou de adultério.
Em vez disso, ela o acusou de comportamento imoral com uma jovem que morava na casa deles. Era tarde da noite, por volta de 11 horas. Ele colocou o braço em torno dela e a beijou. Isso aconteceu no vestíbulo, antes de entrarem na sala, e ele a chamou de pequena esposa. Mas ela disse, eu não sou sua esposa. E ele disse, eu vou chamá-la de filha. E uma filha tem quase todos os privilégios de uma esposa. E que outros termos foram usados? Então ele disse, sou como uma água viva, vivo flutuando aqui e ali. Toco uma e outra. E se ela retribui, eu a pego para mim. E se... Então, por que o livro diz que Maria Russell queria notoriedade para ela, quando, na verdade, a corte declarou? Ele mesmo diz que ela é uma mulher de perfeito caráter moral. O seu testemunho é uma forte confirmação das alegações dela. O julgamento descreveu o comportamento dele como tratamento cruel e bárbaro, e mais. Sua conduta para com sua mulher evidencia um egoísmo insistente e autoglorificação que necessariamente tornaria a vida de qualquer mulher sensível e cristã um fardo e faria sua condição intolerável. Eu fiquei surpresa ao descobrir muitas coisas estranhas sobre o pastor Russell quando fiz uma pesquisa independente sobre ele. Aqui, no livro Finished Mystery, ele ensina que os batismos nas igrejas, no início feitos por Paulo, enchiam de fumaça o cérebro dos homens. Ele achava que se os cachorros tivessem uma cabeça igual à cabeça humana, o cachorro pensaria como homem. Deu conselhos de saúde que eram puro lixo. Por exemplo, ensinava que a apendicite era causada por mordidas de verme no cólon. Ele vendia um trigo chamado de milagroso a um preço nada milagroso para seus seguidores. Nenhuma dessas coisas é trazida à tona nesse livro. Não fizeram um trabalho honesto ao retratar seu fundador de modo nenhum. Estamos preparados para documentar que Charles Russell acreditava que ele era o canal de comunicação entre Deus e os homens. Ele até mesmo se autodenominava a boca de Deus. Está acreditado aqui no livro Finished Mystery, escrito após sua morte. Diz que Russell é encarregado do paraíso. Tradução do Novo Mundo? A Bíblia produzida pelas Testemunhas de Jeová, chamada Tradução do Novo Mundo, causou muita controvérsia. O livro dos Arautos afirma que é uma tradução literal que apresenta fielmente o que está nas escrituras originais e que todo o comitê de tradução era de ungidos espíritos cristãos, mas não revelaram seus nomes. Meu último marido, Bill, estava no quartel-general da Sociedade Sentinela trabalhando na tradução do Novo Mundo. O ex-presidente Fred Franz foi o principal responsável por essa tradução. Não era doutor e muito menos erudito em grego. E só tinha cursado 2 anos da universidade.